seja bem-vindo ao segundo episódio do Sintoniza, um podcast criado, pensado e elaborado por acadêmicos do 4º período de produção audiovisual aqui da FAG. E eu sou a Amanda. Olá a todos, eu sou o Bruno. Hoje, em especial, a gente gostaria de agradecer ao Centro FAG, aqui onde a gente faz nosso curso, todo o nosso aprendizado, e também em especial ao Núcleo Confag, onde esse podcast sendo produzido e vários outros materiais também de vários alunos também são transmitidos. E hoje temos a honra de apresentar e entrevistar a ilustríssima Vanice Fiorentin. Vanice, muito obrigada por aceitar o convite. Então começa contando pra gente, Vanice, quem é a Vanice? Se apresenta pra gente, por favor. Eu que agradeço imensamente, porque toda vez que a gente tem a oportunidade de parar para refletir sobre os passos que a gente já deu ao longo, né, de uma trajetória, é muito especial. Eu vim no carro fazendo uma retrospectiva. Isso é muito bom quando a gente tem o gancho. Sobre como iniciei, foi bem diferente do que vocês já têm hoje de tecnologia, de ferramentas, de alternativas dentro da universidade. Na faculdade de jornalismo não se tinha laboratório assim, mas por obra do destino, eu no 3º ou 4º mês na faculdade de jornalismo consegui uma vaga de estágio na TV Tarobá, à época. Então eu fui lá brincar com coisa séria, né? Era tudo muito novo, parecia que eu estava num mundo paralelo, como se fosse um outro universo. Eu, sitiante, tinha saído de Itapejara do Oeste, tinha acabado de chegar em Cascavel, não sabia nem circular direito na cidade, vim numa ingenuidade absurda, não tinha nem noção do que existia aqui de meios de comunicação, quais eram as rádios, as TVs. Nem imaginava o potencial que essa cidade teria para abraçar essa missão que eu recebi. Você, no seu começo, já pensava em fazer jornalismo? Já queria seguir nessa área? Sempre quis ser uma comunicadora, como é hoje? Não, eu era muito tímida até uns 11, 12 anos de idade. Passava muita dificuldade na hora de atender, por exemplo, um telefone, enfim. Mas era espontânea com as pessoas da minha família, com os meus, né? Então, essa parte do falar, gostar de participar de apresentações, enfim. Eu era secretária já de uma escola de inglês com 14 anos, então tinha 300 e poucos alunos e eu comandava tudo, os eventos, enfim. Então, eu já tinha essa facilidade também com a língua portuguesa, gostava muito de escrever, tinha facilidade. E a minha irmã já estava na faculdade em Cascavel, ela fazia administração, e ela disse para mim, aqui na faculdade a turma mais animada é a de jornalismo, vem, é a tua cara. Aí, e foi assim, não foi nada planejado. Tanto que eu passei muito tempo na TV, já trabalhando como estagiária, como auxiliar de produção, sem jamais passar pela minha cabeça que, em alguma hipótese, à frente daquilo, eu me tornaria uma apresentadora de TV, ou apareceria, sairia dos bastidores apenas. E como que foi a sensação da primeira vez, assim, na frente de uma câmera, apresentando? Horrível. Eu quase morri. Porque eu fui auxiliar de produção por 2 anos e acompanhava o programa ao vivo, que era a Silvana Veronese, que já tinha uns 20 anos já de experiência. Eu ajudava a arrumar o estúdio, servir café, atender os convidados, enfim, deixá-la bem bonita sempre. Tudo certo. Cuidava do script, das pautas, enfim. Pau para toda a obra. Aí, quando eu fui para o jornalismo, foi para apresentar um plantão de 30 segundos de intervalo. Só que o combinado era que eu fizesse as primeiras vezes gravado. Na faculdade, acho que eu nem tinha chegado ainda nessa parte do... do TP, como sobe. O TP subia, né, o teleprompter subia a notícia e eu acelerava achando que fosse subir, só que óbvio que quando eu acelerava o TP subia mais rápido ainda. E é uma coisa... Mas eu li sem gaguejar. Na verdade, eu declamei. Então foi meu batismo. Foi assim, no susto, porque caiu no intervalo, antes do horário que era para cair no intervalo.
E aí eu tive que fazer ao vivo. Meu primeiro ao vivo foi assim, sem saber que seria ao vivo. E aí eles falaram, ei, não vai dar para gravar, vai ter que ser ao vivo. E aí foi. Às vezes, se soubesse que era no ao vivo, ia ser mais complicado. Aquela bambeada na perna ali, meu Deus, será que vai? Será que não vai? Sei lá, o que acontece. Mas fui muito ruim, péssima, assim, por muito tempo. Muito tempo. De gente que convivia comigo, dizer, como que deixam você fazer isso? Mas o Jorge Guirado, não sei, enxergava alguma coisa que eu ainda não conseguia ver. Talvez de uma evolução futura. Eu era meio afobada, acho que para falar. Enfim, não que eu seja boa hoje, mas eu não comecei... Um pouco nervosismo também, né? A voz era muito fina, a falta de confiança, de segurança no falar, no jeito de vestir. Ganhava R$300 por mês, não tinha nem dinheiro para comprar roupa. Então, você, né, não tem... Tem que mudar tudo isso, né? E essa transição, então, de produtora, que organizava, pensava no modelito, para apresentadora, assim, como foi? Como você se sentiu, assim? Foi uma transição muito sutil. Não foi nada brusco, porque eu continuava assessorando o Vitrine na organização dos eventos gigantes que o pessoal da TV fazia. Então, eu nunca tirei o laço, nunca cortei 100% de uma hora para outra. A Silvana começou a sair em férias, já saía em férias, julho e janeiro, em 2004, e em 2002 eu tinha começado a faculdade, em 2004 eu já comecei a fazer 15, 30 dias de programa ao vivo inteiro. Eu decorava o programa inteiro e fazia decorado, e era perceptível. Ficava super natural. Nossa! Meu pai dizia, ela fala muito rápido, enfim. Mas eu não... Imagina, no jornalismo eu fazia os plantõezinhos de notícia, depois eu fui para a reportagem, então para a rua. E aí comecei a conhecer muita gente, entrar em muitos lugares em que as pessoas jamais vão ter oportunidade de entrar, a chance de... você participar de um dia a dia do frigorífico, dentro do frigorífico, você vê o cadáver sendo montado na Sesc, você vê, sabe... São improváveis essas possibilidades. Sim. Se a gente não for repórter, né? De participar de audiências fora do contexto do direito, né? Que você está cobrindo. Enfim, então eu comecei a ser muito plural em tudo na rua. Mas mesmo assim, eu pegava tudo que fosse possível para eu ganhar um dinheiro a mais e para eu ter uma experiência além daquilo que estava no meu nicho, na minha função. Tudo eu pegava. Então, eles diziam assim, quem vai fazer a retrospectiva do ano? Todo mundo fugia. Eu dizia assim, tá, eu pego. Mas vamos fazer ao vivo dos jogos estudantis lá em Beltrão, mas tem que ficar uma semana. Eu tinha o TCC para fazer nessa época. Aí eu combinei com o meu chefe da época do jornalismo. Eu falei assim, mas você deixa... Então, quando eu voltar de Beltrão, 20 dias de férias, eu fiquei 20 dias trancada num quarto, terminando meu TCC, porque eu tinha... ficado 15 dias fora. Mas eu queria pegar aquilo lá também, não entendia nada de esporte, mas fui lá e fiz. E aí eu continuava na produção, porque eu ajudava na produção do Vitrine de alguma maneira. Todo repórter é pauteiro, porque a gente sai na rua e vê coisas, então eu ajudava ali. Aprendi a editar desde sempre, então chegava, se o editor estava apurado, eu editava, aí fazia a retrospectiva, editava... Então, eu sempre fiz meio que um pouco de tudo. Depois apresentei o jornal também. E depois fui para a RPC, né, para a Globo. Fiquei uns 10 meses lá. E aí fui chamada para voltar para Tarobá, uma outra proposta. E voltei para assumir o Vitrine, aí que era o programa... Bom que essa grande variedade também de pautas que você fazia, você pegou uma experiência em vários lugares ali, várias matérias, várias formas de falar diferente de cada assunto diferente, né? Então, para a tua carreira, foi muito construtivo. Foi excepcional, excepcional. Principalmente quando você vem para a sociedade, né? para um lugar que você não tem um sobrenome. E o que tinha de perfil assim dentro de TV, porque era muito trabalho. Eu morei na TV, praticamente, por muitos anos. Quando eu não tinha namorado, não tinha filho, não era casada, não tinha... Então... Eu estudava à noite, eu saía de casa acho que umas 7 e pouco, pegava ônibus, chegava na TV às 8,
passava o dia todo na TV, almoçava na TV, saía da TV com a van que passava a me pegar lá no Maria Luísa, 6h30 da tarde, ia para a faculdade, só tomava banho 11 horas da noite, capotava e no outro dia de novo. Então, tudo isso faz com que você passe a ser reconhecida, porque as pessoas criam muita intimidade com você, mesmo as estranhas. Claro, você não consegue conhecer ninguém muito profundamente, porque você tem 15 minutinhos para entrevistar o diretor da regional, o vereador, o prefeito, mas vai ficando cíclico. Quanto mais tempo você fica na rua como repórter, tudo vai se repetindo, e aí as pessoas... Então, hoje eu tenho contatos no Corpo de Bombeiros. Se passar por apuro em algum momento, alguém vai me acudir, porque lembra de mim em alguma oportunidade, assim. Sim. Né, de alguma... E como que foi, assim, tipo, entrar ali no Vitrine, mesmo o programa dando sequência, assim, como que você pegou toda essa experiência que você carrega e colocou no programa? Como que você deu sequência ao Vitrine? O maior desafio meu foi pegar algo que já estava formatado há 30 anos no mesmo esquema e tentar desconstruir sem chance alguma de conseguir desconstruir, porque mesmo que você insista no negócio, não tem muito como tirar aquilo que já está impregnado e é bom. Porque o programa era bom, era um sucesso, e na época não existia rede social. Então, todo mundo via TV. Todo mundo via TV. E aí as pessoas... Aí, por exemplo, quando eu herdei o Vitrine da Silvana, para mim era uma honra. Eu tinha virado meio que uma cópia, uma mini Silvaninha, né? Porque eu estava com ela desde que eu me vi comunicadora, auxiliar. Sim. Então, se você convivendo com o irmão, com o pai, com o marido, com o namorado, você já fala até do mesmo jeito, anda do mesmo jeito. Eu era mais ou menos isso. Então, eu fui uma extensão da Silvana no Vitrine, óbvio, com as minhas particularidades, sem jamais, né, me comparar, mas eu fui muito... Não fugi muito daquilo. Mas, para Vanice, jornalista, foi uma ruptura de vida, porque eu consegui furar a bolha do piso do jornalista. E passei a ser uma empresa e não mais uma CLT. Isso lá em 2012. E o meu primeiro salário de comissionada foi R$0. Foi nada, porque o primeiro mês ainda era da Silvana, porque ela tinha saído, e a gente recebia assim. E eu tive que abrir mão daquele valor que era o fixo que eu tive por muitos anos e que me... Para o não sei quanto virá, quanto vem, e não sabia vender... E tive que usar os adjetivos para falar dos produtos, e tive que aprender a vender, e foi um sucesso. Eu cheguei a fazer 11 merchans em 1 hora de programa. Caramba. Tinha muito cliente, muita gente que fazia parte assim, do Vitrine na época, e eu aprendi a vender assim. Porque na época da faculdade eu não vendia nem a rifa, eu comprava o bloco inteiro. Não conseguia oferecer nada. Então, todo mundo é capaz de desenvolver uma habilidade, e eu sugiro que todo jornalista tome a frente e faça isso sem medo de soltar o que é certo pela comissão. A comissão move o mundo, e não tentem viver só de piso o resto da vida de vocês. Nem que tenha que ter 3 trabalhos. Se arriscar mesmo. E, Você entrou no Vitrine, ele disse que pegou uma continuidade do programa. Como que era a dinâmica do Vitrine? Como que funcionava ali o programa em si, a sequência dele? Bastante focado em cozinha. Hoje a gente aprende uma receita em 30 segundos ali, pode fazer, tudo lapidado, editadinho. A época, a TV sempre foi companhia, e as donas de casa acompanhavam do início ao fim mesmo, entrevista, a receita, para ver como ficava. Então, a cozinha era o foco principal, sempre com chefes de cozinha. E mais umas 5 entrevistas, 4 a 5 entrevistas. Os merchans, quando eu assumi, tinha uma repórter também, então eu jogava para umas externas, reportagens. E os parceiros, tive muito parceiro que tenho ainda, que está comigo há 8 anos, 10 anos, o mesmo parceiro que me apoia onde eu vá. Você comentou também que no começo era difícil, estava nervosismo de falar, tudo ali. E no programa de entrevistas, como que você fazia para vocês manter calmo, para
Às vezes chegava um convidado ali, tava um pouco mais nervoso, tinha que conversar para ele se acalmar. Como que era esse diálogo com eles? 2 pessoas nervosas é maravilha. Nem sei o que é isso, né? Nem passo por isso de vez em quando. Mas a gente precisa disfarçar bem, que é a nossa maior qualidade, saber esconder o nosso defeito, né? Então, se a gente está nervoso, não tem como não ficar nervoso, mas se preparar. Então, me preparava muito. Eu saía do programa ao vivo, ia para a ilha de edição, assistia ele inteiro, do início ao fim, anotava tudo, o que eu podia melhorar, o que não podia melhorar, para quando eu saísse também e recebesse críticas, eu saber se aquilo lá que tinham dito para mim era exagero da pessoa, era implicância, ou, de fato, eu tinha pecado naquela parte. E assim eu fui criando um pouco mais de jogo de cintura. Né? Com o improviso, né? Também, né? O improviso só vem com o tempo. Eu escrevi roteiro de perguntas por muitos anos na minha vida, todos os roteiros de perguntas. E no ao vivo também não tem, vou seguir certinho que tá aqui. Você tem que se adaptar ao que tá acontecendo na hora também. Né? Aí a pessoa responde uma coisa e você nem presta atenção no que ela respondeu, parte para outra, mas a resposta dela renderia mais outra entrevista. Você nem pegou o negócio porque você estava tão concentrado na próxima pergunta que você perdeu, né, a magia. Sim. E passando então pro Viva Bem, como era assim montar a rotina do Viva Bem, tipo, pegar esse conteúdo, tal, como era? Foi muito lindo esse processo, porque eu tinha ficado um ano fora da TV, quase naquela época. O Vicente tinha 2 anos e eu me afastei um pouco de TV. E fui para a internet. A minha ideia era nunca mais voltar para a TV aberta para eu me reestruturar naquele outro formato. Mas aí surgiu a proposta da KTV e eu brinco que era tudo mato, um mato assim muito tecnológico, futurista. O seu Assis com o Jorge Guirado, né, juntou tudo, né? Uma potência de investimento e o know-how do Guirado. O Guirado já tinha sido um dos meus mentores lá atrás, através da Tarobá. E ali ele me chamou. E então tinha um estúdio maravilhoso. E ali eu tive a chance de começar um programa que não era de outra apresentadora. Nada contra aquele que eu tinha feito, mas foi um negócio diferente. Então, nós ficamos conversando por bastante tempo e chegamos a um acordo. E aí, o Viva Bem começou com a Bruna, que era minha produtora já antes na outra emissora. Resgatei ela, que também estava fora da comunicação. Hoje ela está de novo comigo, nesse processo de transição, que eu estou agora para o digital. E aí passou a ser um programa de 1h30, foi um programa de quase 2 horas, de 2 horas por um tempo. Foi o maior tempo que eu fiquei ao vivo, foi dentro da KTV no Viva Bem, 2 horas no ar. E todos os dias, umas 7 entrevistas, mas com uma equipe sempre maravilhosa e com todo o suporte técnico assim fabuloso. Então, muito divertido, esse senso de comunidade que a gente tem, de grupo de colegas, de desafios. E tinha alguma coisa assim inusitada assim que acontecia nesse programa de 2 horas? Tudo inusitado, todos os dias. Cada entrevistado é um ser humano com suas totalmente diferente características. E sempre uma surpresa. Óbvio que, com o passar do tempo, você começa a entrevistar gente que é figurinha carimbada, repete, né, de referência à autoridade em cada setor, enfim. Mas eu acho que esse lance a pessoa tá ao vivo e não sabe que está ao vivo, muitas vezes, não ter se ligado. Ou a gente conversar no intervalo, volta ao vivo, então vou falar para a pessoa vai respondendo, mas ela acha que ainda está conversando. Um monte de confusão de cair coisa na cozinha, você está entrevistando o outro, de que cachorro fazer cocô e xixi no tapete na hora, né, no ar. Eu virei meme e foi um meme, assim, memezão. E foi, assim, passei uma vergonha nacional, não monetizei isso, não ganhei dinheiro com isso, mas ganhei uns 10 mil seguidores, eu acho que eu ganhei no Instagram. Fui surfar na onda também, porque, né, enfim, mas por uma falha de atenção plena. Atenção plena nem sempre é tão bom. Você tem que... A gente, no ao vivo, tem que estar meio ligado no todo. E, com o tempo, a gente vai aprendendo a escutar o que o entrevistado está falando, o que a produtora está dizendo no ponto,
enxergar quem está chegando, ver que aqui a flor está torta e você vai criando vai desenvolvendo. Mas mesmo assim, eu não me liguei que era uma pegadinha aquilo que estava escrito no papel. Não repetirei aqui, porque não convém. Vamos evitar a fadiga. A gente conversou com a Bruna no nosso último episódio e a gente acabou comentando esse caso, né? Ela até fala que às vezes na produção tem várias coisas, e tá chegando convidado, e tá preparando a próxima pauta. Às vezes passa batido e acaba indo pro ar, né? Passou no funil lá, né? Não filtrou e caiu e eu pá, né? Antes tinha um texto todo enorme, né? Que a pessoa elaborou antes da frase. Dentro do icônica. programa ali do Viva Bem, vocês tinham várias pautas, né? Vocês falavam de várias entrevistas, também vários outros assuntos, tipo matérias. Como que era para vocês esse processo de escolher os assuntos, escolher as matérias, até os convidados para trazer no programa? O programa ao vivo, principalmente de 1h30, era muito interessante, porque sempre tinha espaço para algo factual. Então, mesmo que a gente achasse que já estava tudo pronto para o dia seguinte, chegava na hora e acontecia um negócio assim. Então, você já podia chamar alguém que ainda dava espaço para encaixar. Na outra emissora, o programa tinha 1 hora, então, às vezes, não cabia mesmo, né? E eu sou da época que recortava-se jornal, revista, cheia, assim, a mesa tinha que ser gigante, porque a gente estendia, assim, os jornais, as revistas, ia recortando e tinha a apostila, a pasta dos papéis. Só que aí começou a ser tudo num outro ritmo. Então, muitas vezes, você estava com o programa formado, só que ele estava vencido já. Em 2 horas, o teu programa vencia. Antes dele entrar no ar, ele já não era mais interessante, porque a internet já tinha explorado tudo daquele assunto que você, achou com o dia anterior que ia ser uau. Então, a gente tinha que estar sempre flexível, aberta para fazer ajustes finos em cima da hora. Sempre. E, Vanice, você comentou antes que agora está mudando para a era digital. Como que está sendo, assim, essa mudança? Como que você está se sentindo? Qual é as vantagens? Faz 3 meses que eu fiz essa transição, né? Que passei o Viva Bem para a Ingrid, que é excepcional, maravilhosa, uma querida, super carismática, competentíssima. E fiz isso dessa vez de todo o meu coração, depois de ter passado por uma temporada em retiro. Estou em outra esfera espiritual, coisa que eu não tinha de maturidade desse lado antigamente, quando eu tentei sair de TV e vivi a abstinência do ao vivo, que eu ficava meio ansiosa, ficava tipo como se tivesse uma lacuna. E aí, hoje eu sinto que Deus é diferente da confusão, ele é a direção, né? Então, quando você consagra, quando você pede para ele te dar os sinais e fazer o movimento na hora certa, eu consegui encaixar num momento que hoje eu sei que foi escolha. Ok, e eu já estou muito acostumada a manobras radicais de vida pessoal e profissional, sempre fiz isso, mas sempre muito planejado, muita terapia, muita consulta aos universitários, muito, né? E então fui elaborando isso ao longo de uns 5 anos, porque eu tô com 40 e eu precisava viver um desafio diferente, sair da mesa em que eu estava me sentindo muito confortável, sabe? Sair da mesa onde eu estava me sentindo muito esperta e ir para um lugar que chega a ser bizarro de tão diferente e mutante, né? Todo dia. Então, eu gosto disso, de buscar uma outra coisa, mesmo que seja bem desafiador. Sim. É como voltar a aprender a andar, sabe? E eu estou gostando bastante disso. Aos 40, me sinto uma menina, sabe, assim? Tipo assim, não sei nada, não domino como é que faz. Nossa, eu vou fazer esse negócio assim. E é isso, sabe? Que com 50 eu vou olhar para trás e falar assim, nossa, com 40? Então eu fui pro digital. E aí, nossa, no começo eu fiquei patinando, não saí do lugar. E aí depois, né, vai fluir. E nessa nova fase no digital, assim, que você consegue trazer de experiência da TV, você acha que te ajuda bastante assim? Como que você consegue levar isso agora com toda essa carga que você já tem de conhecimento, de convive com entrevista, o público, tudo isso? Como foi? Eu tenho que me desconstruir todos os dias. E o Bruno, que está comigo todos os dias agora, né? Faz parte dessa equipe. Ele sabe, assim, o quanto eu fico no vigiar e orai.
porque eu vou aqui de novo. Aí tem que falar, não, isso aqui, não, volta aqui, Vinícius, pode abrir, abre um pouco mais a tua cabeça, oxigene, entenda, faça diferente, faça de um outro jeito. Então, é um exercício diário para viver uma transformação verdadeira, real. Porque a outra vez, lá atrás, há 8 anos e pouco, eu fiquei 8 anos na KTV, maravilhosos, mas lá atrás, quando eu saí, eu tentei levar a dinâmica da TV para a internet. Na época era o Facebook. E não deu certo. É óbvio que não ia dar certo. Então, agora eu tenho que me fazer humilde de entender que eu vou tentar desse jeito e não vai dar certo. Eu me dei 5 anos. Para tentar essa experiência. Eu me dei 5 anos agora para ver como eu reajo nisso, como será, sabe? Não vou ficar numa cobrança do, nossa, hoje tem que bombar de seguidor, amanhã tem que todo mundo me assistir. Isso. Aí tem o Pódio, tem vários canais que a gente tem de entrevista para eu não deixar de entrevistar as pessoas, que eu acho que é a coisa mais sagrada que o jornalista tem. É um privilégio absurdo você poder ouvir as pessoas. Então, eu não quero deixar esse privilégio de lado jamais na minha vida. Falar um pouco das suas experiências, assim, você passou pela TV, aí hoje está na internet. Hoje, para você, assim, o que é a comunicação para você? A comunicação, para mim, é uma questão de sobrevivência. E hoje eu estou falando sobre sobreviver a tudo, ao mercado, a comunicação é uma questão de sobrevivência. Acho que também com o avanço da tecnologia, rede social, hoje a gente fala bastante, quem não aparece não vende, não aparece. Quem não tem uma empresa, vê hoje no Instagram, na rede social, não atinge público muitas vezes, né? Ou se for uma loja pequena, assim, só da região ali, acaba vendendo um pouco menos. Então, acho que essa parte de comunicação, a pessoa precisa se colocar na internet, poder se falar da sua empresa, divulgar a marca também, né? Tipo, aparecer realmente. Porque se você não se expressar, se você não usar esse instrumento, essa ferramenta, você será engolido por gente não tão boa quanto você. E eu estou falando em todos os aspectos. Do mal mesmo e daquele que é o concorrente que nem faz a pizza tão boa quanto a tua. Mas a tua ninguém sabe que existe. Então, a pizza de alguém, a pessoa vai ter que comer. Ela vai comer aquela que ela conhecer. Tá vendo? Então, não adianta. E todo mundo leva um tempo para acostumar com o digital. Eu fazia ao vivo de 1h30, 2 horas por dia. Assim, entrava, já à vontade, me sentindo em casa. E quando eu ia fazer ao vivo pro Instagram, eu ficava toda... gente, meu Deus, mas vou fazer aqui... meu Deus, agora estou vendo aqui as pessoinhas entrando. Então, eu também tive que exercitar isso, as gravações dos vídeos, muito engessada, né? E aí, depois, a gente levou essa linguagem também para a TV, da informalidade. E a KTV me ajudou muito nesse processo de me sentir livre para ser do meu jeito e me soltar bastante. Então, vamos nos encaminhando para o final, né? Uma palavra que define, então, a sua trajetória, Vanice. Eu acho que emocionante. Eu acho ela bem bonita, bem emocionante. Aquela história que você chega pros netos depois e fala, olha, aos 40 eu troquei tudo. Fui para o digital e que todos vocês sempre aproveitem tudo que surgir no caminho de vocês, porque as coisas, elas aparecem na nossa frente, só que às vezes a gente não consegue enxergá-las. Então, estejam alertas, atentos a tudo que aparecer que possa ser uma vertente que leve vocês além. E aproveitem as coisas pequenininhas, tudo que parece bobo. Vou pegar essa vaga? Não, mas só tem isso para mim. Ai, Jesus Cristo, mas eu sou até formado. Agarra a vaga, pega aquilo ali, ali vai. Você vai conhecer outra pessoa, que vai conhecer outro profissional, que vai te encaminhar para outro lugar e você vai fazendo a tua vida acontecer. Se você fosse dar uma dica rápida, assim, para quem quer começar no digital hoje, o que você falaria para essa pessoa? Para começar no digital hoje... Não fique paranoico. Não fique paranoico. Relaxe. Solte. Faça com amor.
Mas saia da paranoia, assim, não fique... Ai, sabe que se a pessoa fica presa nos vídeos dela, olhando se alguém comentou... Não tem porquê, é muito sofrimento. E vocês tenham muito sucesso na carreira e também na família de vocês. Eu sou uma jornalista que consegui casar, ter filho, me divorciar, casar de novo, ter enteadas, ter cachorro, ter periquito, ter casa, viajar. Vivam também, não só trabalhem, apesar de ser muito custoso trabalhar. Então, a gente vai se encaminhando para o final. A gente queria agradecer muito, Vanice. Muito obrigada mesmo por se disponibilizar e por nós, iniciantes aqui, contar a sua história para a gente, contar como foi essa trajetória. A gente queria te agradecer, nossa, imensamente. Prazeroso pra gente poder ter contato com quem já teve muita experiência em falando na frente da câmera, assim. Eu agora tenho um digital, que é um pouco da nossa área, um pouco mais também. Então, muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história com a gente, por poder estar hoje aqui conosco. Queria agradecer também toda a equipe técnica aqui dos estúdios do Confag, a Tainá e o Kaique, do nosso grupo também. Agradecer o Centro FAG, Centro de Cursos FAG aqui, e o Confag. A gente queria também, Vanice, para você comentar nas suas redes sociais, como que o pessoal consegue te encontrar. @Vanice com CE _Fiorentin, tá? E aí tem o Estúdio V também, tem o Pódium, e aí lá a gente vai. Agora estamos desbravando novos caminhos, então a gente está aberto para aquilo que vier pela frente. Eu quero dar os parabéns para o Centro FAG, porque esse menininho aqui vale ouro, e ele já está no meu staff. Montou nosso estúdio de podcast, o Bruno maravilhoso, super responsável, comprometido, e o prof tá, também merecendo uma maçã. Tem que agradecer a oportunidade de poder aparecer num caminho e poder seguir a oportunidade dessa. É gente que sai da faculdade já sabendo o que está fazendo. Bem legal mesmo. Fera. Então, muito obrigado. Obrigada para quem está nos assistindo. E aguardo o próximo episódio. Curta aqui, comente, compartilhe e aguarde o próximo episódio que tem mais entrevistados por aí. Então, tchau, tchau. Até a próxima.